Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Meus amados, o tema da nossa reflexão é o de repente de Deus. Tem se falado muito sobre esperar em Deus, o tempo da espera em Deus. E como é importante, meus amados, entendermos que Deus nos chama a cada um de nós a trabalharmos dentro dessa esfera do seu kairos, do seu tempo adequado, propício para a realização da sua vontade, do seu querer, dentro de um estágio de maturação nas nossas vidas. É por isso que é importante a espera. Mas esse tempo da espera é também o tempo da angústia, e muitos, às vezes até desespero, porque o tempo vai passando, a idade vai chegando e as coisas não acontecem como as pessoas gostariam que acontecesse. A demora para se cumprir as promessas de Deus, é isso que traz muita ansiedade. A pessoa tem promessa, a pessoa já recebeu uma palavra, já testificou no coração, mas ainda não veio a realização. E parece-me que tem muita gente no meio da igreja nesta condição, de promessa sem realização. Agora, a palavra de hoje é uma palavra de encorajamento, porque o de repente de Deus, meus amados, é como que eu poderia definir como demora, mas é rápido, porque também na hora em que Deus decide, é aqui que entra o de repente de Deus. Preste bem atenção, em Atos 9:3, está falando assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A igreja estava debaixo de perseguição, de luta, de problema. Saulo perseguia, Saulo cometia atrocidades, mas saiba que Deus estava olhando, contemplando e vendo. E um dia, o de repente de Deus veio e abençoou, acabando com a perseguição de Saulo. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. É o de repente de Deus. Passou um tempo, aconteceu um tempo, mas chegou a hora em que Deus disse basta. E quando Deus diz isso, é o de repente dele, que tudo cai numa sequência no seu lugar. Nós vemos também, meus amados, o de repente de Deus na vida de Cornélio. Era um homem que orava, que buscava, que dava esmolas, que jejuava, que se consagrava, que buscava a Deus, que tinha um coração sincero. E o texto está dizendo lá no versículo 30, no capítulo 10, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. De repente, ele já tinha orado, ele já tinha buscado, ele já tinha pedido, ele já estava esperando há bastante tempo, há muito tempo. E a Bíblia está dizendo que de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Deus enviou o anjo. Hoje é o dia, o de repente aconteceu, e na sequência, meus amados, Deus manda o anjo, e depois Deus manda Pedro, e Deus então traz a palavra, envia o Espírito Santo, e tudo acontece de repente em Cornélio. E eu creio que esta palavra é para você que me ouve, que está esperando, que está aguardando e não vê as coisas acontecerem. Então eu digo que vai ter a hora do de repente de Deus. Paulo e Silas estavam na cadeia. Em Atos 16, versículo 16, está dizendo que eles oravam, eles cantavam, eles adoravam a Deus ali no cárcere. E a palavra de Deus diz, e de repente houve um terremoto tão violento
porque os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então a palavra está dizendo que ao de repente da libertação, quem está preso, quem está debaixo de cadeias, cadeias malignas, cadeias de pecado, de vícios, saiba, meu amado, comece a orar, comece a pedir, comece a clamar, porque tudo isso está como que embarreirando, está como que acumulando no reino do Espírito, para que o de repente de Deus aconteça. Demora, mas é rápido, aleluia. Demora, mas é rápido, porque na hora em que o de repente de Deus vier, tudo vai cair no seu lugar e você vai glorificar o nome do Senhor pela resposta. Você vai chorar de alegria, porque o Deus que prometeu realizou. É assim o nosso Deus, Ele trabalha no tempo, pode até demorar, mas Deus também tem um expediente chamado o de repente. Então creia e receba esta palavra, porque foi assim também com os apóstolos ali naquele lugar, reunidos num só lugar, buscando, orando, e de repente, aleluia, veio do céu um som. Na hora que veio o som, era como que Deus dizendo: acabou o tempo da espera. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então esta é a palavra de hoje, o de repente de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe e nós tenhamos um grande dia na presença do Eterno, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.